Obrigaram-na a casar-se sendo apenas uma jovem de 19 anos, pura e inocente. Seu destino foi um nobre gordo de 75, um homem a quem todos temiam, mas ninguém respeitava. Mas o que aconteceu na noite de núpcias não apenas silenciou todos os presentes, como também mudou para sempre o rumo de sua vida. Conte-nos de onde nos escuta e prepare-se, porque esta é a história de um amor proibido, de segredos e traições que estremeceram a todos. Ano 1725. O sino do templo repicava com um som seco, mais parecido a uma martelada do que a um canto de casamento. O ar estava carregado de um incenso espesso que sufocava mais do que perfumava, e o murmúrio dos convidados parecia uma procissão de lamentos. Linda avançava coberta com um véu bordado em fios de prata. Tinha apenas 19 anos, mas a carga sobre seus ombros era a de alguém que já havia vivido toda uma vida de renúncias. Seus passos eram curtos, rígidos, e cada estalo do tecido pesado de seu vestido era um lembrete de que estava sendo arrastada para um destino imposto. O homem que a esperava no altar era Lord Bernard de Walford, 75 anos de gordura, rugas e orgulho. Seu rosto, brilhante de suor, mostrava a satisfação de quem havia comprado o que seu corpo já não podia conquistar. Ninguém o amava, todos o toleravam, e ele sabia disso. Ainda assim, agarrava-se àquele casamento como quem se agarra ao último triunfo antes da tumba. Os presentes observavam tudo com olhos baixos, incapazes de dizer em voz alta o que pensavam. A desonra não era para Bernard, mas para Linda, uma jovem obrigada a vender seu futuro pelas dívidas da família. No entanto, por trás de seus olhos escuros, havia algo mais que resignação. Havia um fogo pequeno, perigoso, como uma centelha à espera do momento certo para acender. Quando o sacerdote selou a união, o silêncio foi tão pesado que parecia que as próprias paredes continham a respiração. Linda abaixou o rosto, mas por dentro jurou uma promessa que ninguém ouviu. Naquela noite, no quarto onde todos esperavam sua submissão, algo diferente iria acontecer. As portas do templo se fecharam com um golpe seco. Do lado de fora, os convidados murmuravam. Dentro, começava a caminhada em direção à alcova. O eco de seus passos pelos corredores ressoava como correntes invisíveis. E ali, nesse trajeto, entre tapeçarias antigas e candelabros que pingavam cera, seus olhos se cruzaram com os de alguém que não deveria estar ali. Um jovem criado, de olhar firme, que segurava a bandeja com o vinho cerimonial. Não era um rosto conhecido, mas naquela fração de segundo, Linda sentiu algo que nunca havia sentido. Um tremor no peito, uma corrente de vida em meio ao cárcere. Foi apenas um olhar, fugaz, mas bastou para que seu coração estremecesse. Ninguém notou, ninguém, salvo ela. E nesse instante, compreendeu que sua noite de núpcias não seria a que todos esperavam. O corredor até a recâmara parecia não ter fim. Cada passo que Linda dava era como um eco que se gravava na memória dos que a seguiam de longe. 2 donzelas e um guarda que carregava o peso da chave de ferro. A vela que a donzela da direita segurava tremeluzia insistentemente, como se até o fogo resistisse a iluminar o que estava por acontecer. Quando chegaram diante da porta, o guarda empurrou o ferrolho e um rangido metálico invadiu o ar. O quarto se abriu diante deles. Um espaço amplo, quase sufocante, onde o veludo vermelho pendia das paredes como sangue congelado. A cama, enorme, parecia mais um altar de sacrifício do que um lugar de descanso. Sobre a mesa, jarros de vinho escuro e pedaços de pão endurecido aguardavam como mudas testemunhas da consumação do pacto. Lord Bernard entrou primeiro, com a lentidão de um homem que carregava seu corpo como um castigo, mas com a soberba de quem acredita ter direito a tudo. Tirou o manto cerimonial, revelando seu abdômen inflado, coberto de um suor que cheirava a vinho envelhecido. Sorriu satisfeito, como se aquela visão fosse um triunfo em vez de uma afronta à dignidade. Linda permaneceu de pé, imóvel. O véu ainda cobria parte de seu rosto, e em seu peito o coração batia com uma violência que ameaçava denunciá-la. Não era apenas medo,
era a mistura amarga de repulsa e desejo de liberdade. Olhava para a cama e sentia que cada dobra do veludo vermelho era uma armadilha esperando para devorá-la. Brenard falou com voz rouca, pesada. Esta noite, menina, cumpre-se o que todos esperam. Seus dedos inchados se pousaram sobre o cordão de sua túnica. Agora é minha. Linda engoliu em seco. Cada palavra dele era como uma laje tentando esmagá-la. Mas dentro dela, algo se agitava. A promessa silenciosa que havia feito no altar. A lembrança daquele olhar fugaz no corredor. Aquele jovem criado. Aqueles olhos firmes, intensos, que por um instante pareceram vê-la como pessoa e não como mercadoria. As donzelas fecharam a porta por fora e o ferrolho ressoou com um golpe seco. Linda ficou sozinha com ele. O ar tornou-se espesso, carregado da respiração agitada do nobre e do aroma rançoso de incenso misturado ao suor. Ela avançou lentamente até a janela. O ferro forjado bloqueava a saída, mas o ar frio da noite bateu em seu rosto e a fez respirar mais fundo. Fechou os olhos por um instante e pensou: não serei prisioneira. Não aqui. Não esta noite. Brenard aproximou-se com torpeza, apoiado na beira da cama. Estendeu a mão em direção a ela, seus dedos gordurosos tentando acariciar o tecido do vestido. Linda virou o rosto e recuou apenas um passo. Sua voz saiu baixa, mas firme. Não sou o que você pensa. O nobre arqueou a sobrancelha, surpreso com a resistência. Ninguém ousava contradizê-lo, muito menos uma esposa recém-entregue. És minha, repetiu com um rosnado, como se a palavra fosse suficiente para dobrar qualquer vontade. Linda o fitou intensamente. Pela primeira vez, não baixou os olhos, e nesse encontro, algo mudou. Brenard viu em seus olhos não a inocência prometida, mas a determinação de alguém que não iria se resignar facilmente. O silêncio tornou-se insuportável. A tensão crescia como um nó no ar. E então, um som distante interrompeu o momento, o leve tilintar de passos no corredor. Linda prendeu a respiração. Reconheceu aquele ritmo. Era ele, o jovem criado. Brenard, distraído, não pareceu notar. Virou-se para a mesa, pegou o cálice de vinho e bebeu com ânsia, deixando o líquido escorrer por sua barba grisalha. Mas Linda, de pé junto à janela, ouvia cada passada mais próxima, mais ousada, e naquele instante compreendeu algo perigoso. Não estava sozinha. Não sabia seu nome, nem o que buscava, mas aquele jovem havia retornado. E se aquela porta se abrisse, a noite de núpcias não seria o que ninguém havia imaginado. O vinho escorria pela barba de Lord Brenard, manchando o tecido branco de sua túnica como uma confissão indecorosa. Linda o observava com uma calma fingida, mas por dentro, cada batida de seu coração era uma badalada anunciando perigo. Seu corpo permanecia ereto junto à janela, como se buscasse força no ar gelado que entrava pelas grades. E então, ela o sentiu. O murmúrio de um toque na porta, quase imperceptível. O suave ranger da madeira. Linda fixou o olhar no reflexo tênue do metal do cadeado. Um movimento leve, preciso, calculado. Brenard, ocupado em saciar sua garganta ressequida, não ouviu nada, mas Linda sim. Seu coração batia com tal violência que temeu que ele pudesse ouvir. De repente, a porta se abriu alguns centímetros, o suficiente para deixar entrar uma corrente de ar frio e, junto a ela, uma sombra ágil que se deslizou para dentro. A fechadura voltou a se encaixar com suavidade. Linda quase não respirava. Era ele, o jovem criado. Já não vestia a bandeja de serviço. Trazia uma simples camisa branca, arregaçada, com o peito ligeiramente manchado de poeira e calças de linho gastas. Seus cabelos escuros caíam desordenados sobre a testa, e seus olhos, aqueles mesmos olhos que a haviam atravessado no corredor, agora estavam fixos nela. Por um segundo, o mundo parou. Não houve templos, nem sinos, nem convidados. Apenas a intensidade daquele olhar que lhe dizia sem palavras: você não está sozinha. Linda apertou as mãos contra a moldura da janela, tentando esconder o tremor dos dedos. Sentia o calor subir-lhe às faces, um rubor que oscilava entre medo
e um desejo que jamais havia se permitido. Brennar virou-se lentamente em direção a ela, sem perceber ainda a intrusão. Limpou a boca com a manga e rosnou. Aproxime-se, linda. É seu dever. O criado deu um passo à frente, silencioso como um felino. A tensão era insuportável. Linda sabia que, se Brennar o visse, aquele jovem perderia a vida em um instante. Mas também sabia que nunca havia sentido tanta força como naquele momento, sabendo que alguém havia arriscado tudo para entrar ali. Os olhos de Linda encontraram-se novamente com os dele. Nessa fração de segundo, compreendeu que sua história já não girava em torno do nobre gordo, nem mesmo de sua família. Algo novo acabava de se acender. Algo proibido, mas inevitável. Lord Bernard estendeu a mão em direção a ela, impaciente. Linda! Rosnou cambaleando até a cama. Venha! Linda respirou fundo. Deu um passo à frente, fingindo obediência, enquanto seus olhos buscavam os do criado, que agora estava atrás de uma cortina, oculto na penumbra. Ele assentiu levemente, um gesto mínimo, mas carregado de promessa. E nesse instante, Linda soube que aquela noite não terminaria como Brennar esperava. Não seria sua humilhação, nem sua submissão. Algo iria se romper. Algo iria arder. O ar no quarto tornou-se um nó de desejo contido, de perigo latente, de decisões que podiam custar a vida. E quando Brenard se sentou na cama, ofegante e exigindo o que acreditava ser seu, Linda deu um passo que mudaria tudo. Caminhou até ele, mas com a certeza de que a verdadeira força daquela noite não estava em obedecer, mas em escolher. Lord Bernard se acomodou na cama com um gemido satisfeito, como se o simples ato de se deitar fosse uma conquista. Seu corpo pesado afundou o colchão de veludo vermelho, e o ranger da madeira acompanhou seus resmungos. Seus dedos, engrossados por anos de banquetes, tamborilavam sobre o lençol com impaciência. Vamos, Linda! Rosnou. Cumpra o que o céu e os homens selaram. Linda deu um passo à frente, o véu ainda cobrindo parte do rosto. Cada centímetro que avançava parecia uma condenação, mas seus olhos, astutos, desviavam-se para o lado, onde a cortina longa de brocado ocultava a figura do criado. Ele estava ali, apenas a alguns passos de distância, escondido, mas tão presente que Linda podia senti-lo. Sua respiração contida se misturava ao crepitar das tochas. Não havia palavras, não havia contato físico ainda, mas havia algo mais forte, um fio invisível que unia seus olhares, seus silêncios, sua mútua rebeldia. Linda parou diante da cama. Seu coração pulsava com força, não por desejo por Brennar, mas porque sabia que aquela noite carregava algo maior que ela, a possibilidade de romper o destino que lhe haviam imposto. Brennar estendeu uma mão trêmula em sua direção. Venha, tire esse véu. Quero ver o que comprei. Linda, com um gesto lento, retirou-o do rosto. Seus olhos escuros brilharam sob a luz das tochas, mas não com submissão, e sim com uma intensidade inesperada que desconcertou o ancião. Ele esperava medo, lágrimas, talvez uma inocência ingênua. O que encontrou foi firmeza. És mais altiva do que me disseram, disse, forçando uma risada áspera. Não importa. Esta noite aprenderás. Linda baixou o olhar por um instante, fingindo obediência, mas sua mente estava longe daquele homem. Sem virar a cabeça, percebeu o leve movimento atrás da cortina. O criado avançava meio passo, atento, preparado. O silêncio era insuportável. O ar cheirava a incenso velho, a suor e a vinho derramado, mas também trazia algo novo, o perfume suave do sabão de lavanda que ainda impregnava a camisa do criado. Linda o sentiu, e por um instante, esse aroma foi um respiro em meio ao cárcere, uma promessa de que ainda existia pureza no mundo. Brennar inclinou-se para a frente, tentando segurar-lhe o pulso. Seus dedos pesados roçaram o tecido do vestido, e Linda conteve um arrepio. Sua família me deve obediência, e você me dará, murmurou, com a arrogância de quem acredita ter a vitória nas mãos. Mas justamente quando sua pele ia ficar presa sob aquele toque, Linda inclinou-se em direção à mesa, fingindo pegar o cálice de vinho. Seu movimento foi suave, natural,
mas seus olhos buscaram os da sombra atrás da cortina. E lá estava, aquele olhar fixo, ardente, disposto a desafiar tudo. Esse cruzar de olhos foi mais íntimo que qualquer carícia. Foi um pacto silencioso. Estou aqui. Você não está sozinha. Se cair, caímos juntos. Brennar bebeu outro gole, impaciente, sem notar o que ocorria ao seu redor. Linda, com o cálice entre as mãos, virou-se devagar. O vinho escuro brilhava sob a luz das tochas como sangue líquido. E nesse instante, enquanto o segurava, compreendeu que aquela bebida não era símbolo de união, mas de prisão. Um pensamento temerário cruzou sua mente. E se esta taça nunca mais chegar aos lábios dele? E se a noite tomar outro rumo? A cortina moveu-se levemente. Um gesto pequeno, mas suficiente para acender-lhe um fogo no peito. O criado não falava, não podia, mas sua mera presença era um desafio. Linda o sentiu tão perto como se ele tivesse roçado sua pele. Brennar estendeu a mão de novo. Dê-me. E depois, dê-me tudo. Linda respirou fundo. O cálice tremeu apenas em suas mãos. Por dentro, sabia que estava no fio. Um passo podia significar submissão, outro podia significar rebelião. E nesse instante, pela primeira vez em toda a sua vida, o que ardia nela não era medo, era desejo. Não pelo nobre, mas pela liberdade, por aqueles olhos escondidos na penumbra, pela vida que ainda podia ser sua. O silêncio que precede a tormenta apoderou-se da recâmara. Brennar esperava seu triunfo. O criado esperava um sinal. E Linda estava a ponto de escolher. O cálice de vinho tremia nas mãos de Linda. Seus dedos finos apertavam o metal frio como se, de repente, todo o seu destino estivesse concentrado naquela taça. Lord Bernard, com a túnica aberta sobre o torso pesado, esperava de boca entreaberta, lascivo, impaciente. Sua respiração era um ofego rouco que impregnava o ar. Dê-me, ordenou com a voz quebrada pela ansiedade. Linda o olhou por um instante. Seus olhos não refletiam súplica nem inocência. Havia neles uma intensidade nova, um fio oculto que começava a despertar. O silêncio da recâmara era tão espesso que podia ouvir-se até o gotejar lento da cera sobre o candelabro. E então, num movimento tão suave quanto calculado, Linda inclinou a taça para a frente. O vinho escuro não chegou aos lábios de Brennar, mas derramou-se sobre sua túnica branca, tingindo-a de um vermelho profundo, como uma mancha de sangue. O nobre soltou um grunhido de surpresa e ergueu-se desajeitadamente, seu corpo pesado lutando para se levantar. Imbecil! Rugiu, golpeando a mesa com o punho. Miserável garota! Linda deu um passo atrás, o coração desbocado, mas seus lábios permaneceram firmes, cerrados, sem pedir perdão. Brennar a olhava com fúria, incapaz de aceitar que uma jovem, sua esposa recém-entregue, tivesse ousado desobedecê-lo em sua própria recâmara. E foi nesse instante que aconteceu. A cortina moveu-se, e como uma sombra que decide fazer-se carne, apareceu o criado. Seus olhos ardiam com uma mistura de coragem e determinação, e seu corpo, tenso, parecia preparado para o impossível. Linda o viu emergir da penumbra e por um instante o tempo parou. O contraste era brutal. De um lado, o nobre, velho, suado, manchado de vinho; do outro, aquele jovem de olhar limpo, com a camisa simples colada ao peito pelo esforço de conter-se. Brennar virou-se para ele com os olhos escancarados. Que diabos! Sua voz quebrou-se, não tanto pelo medo quanto pela raiva de ver-se interrompido no que julgava um direito seu. O criado não falou. Não podia. Qualquer palavra o condenaria. Apenas sustentou o olhar de Linda, e nele depositou tudo o que não podia dizer. Era uma linguagem silenciosa, uma ponte que os unia em meio à ruína. Linda sentiu que o ar do quarto se transformava. O que antes era opressão agora virava eletricidade. Sua pele se eriçou, não pelo contato do nobre, mas pela proximidade daquele jovem que representava algo que nunca tivera. Escolha. Brennar deu um passo em direção ao intruso, cambaleante, com o rosto vermelho de ira. És um criado. Fora daqui antes que te façam pendurar na praça. Mas o rapaz não se moveu. Continuou ali, firme,
seus olhos fixos em Linda. E foi então que ela, num ato tão pequeno quanto transcendental, ergueu o queixo e sustentou aquele olhar. Um gesto mínimo, mas carregado de fogo. Estava escolhendo vê-lo, reconhecê-lo, desafiar o destino diante do mesmo homem que a havia comprado. Brenard levantou a mão para golpeá-la, furioso pela insolência. Maldita sejas, menina! Rosnou. Linda recuou, e nesse mesmo instante sentiu a pressão de uma mão firme que se fechava sobre a sua. O criado rápido havia avançado até ela. Seus dedos entrelaçaram-se com os de Linda, e esse contato, simples e breve, foi como um incêndio que a percorreu dos pés à cabeça. Linda abafou um suspiro. Nunca ninguém a havia tocado assim. Não como objeto, não como obrigação, mas como alguém que merecia ser sustentada. Nesse roçar havia ternura, força e perigo. Um contato que durou apenas segundos, mas que valia mais que todos os anos de sua vida. Brenard, ao ver aquilo, rugiu de fúria. "Guardas!" gritou, embora a recâmara estivesse selada e ninguém tenha respondido. Linda sentiu que o mundo inteiro se sustentava naquele instante. Havia dado seu primeiro passo rumo ao abismo. Permitira que um desconhecido, um criado, a tocasse na noite em que deveria pertencer a outro. E, no entanto, longe de sentir vergonha, o que ardia em seu interior era uma certeza. Não queria soltar aquela mão. O criado apertou com firmeza e, num sussurro tão baixo que foi apenas um sopro ao ouvido, disse as primeiras palavras que Linda ouviria dele. "Não temas." Um arrepio percorreu-a inteira. Não sabia seu nome, não sabia sua história, mas aquela voz foi suficiente para compreender que algo irreversível acabava de começar. E nesse preciso instante, enquanto Lord Brenard lançava um rugido carregado de fúria, Linda entendeu que a primeira fenda na obediência já estava aberta, e nada, absolutamente nada, poderia fechá-la. O grito de Brenard ressoou por toda a recâmara, áspero, animal, carregado de humilhação. Suas faces inchadas estavam vermelhas, e a mancha de vinho sobre sua túnica parecia sangue fresco. A taça rolou pelo chão, tilintando até deter-se debaixo da cama, como um símbolo de sua fúria derramada. "Guardas, abram-me esta porta!" vociferou, golpeando o chão com o bastão, embora o som se perdesse no eco das paredes grossas. Linda, ainda com a mão do criado entrelaçada à sua, sentia o pulso do rapaz contra sua pele. Era firme, acelerado, como o dela, e nesse batimento compartilhado havia mais verdade do que em todos os votos que havia pronunciado horas antes no altar. O criado, de pé entre Linda e Brenard, mantinha as costas retas, os ombros tensos, o olhar fixo no nobre. Sua respiração era contida, medida, mas em seus olhos ardia um fogo que ele não tentava ocultar. Linda o observou de perfil. A mandíbula apertada, a pele suada pela tensão, os cabelos escuros colados à testa, e pensou que jamais um homem tivera a coragem de colocar-se entre ela e o destino imposto. Brenard avançou um passo, cambaleando pelo peso do próprio corpo. "Você, criado insolente, vou arrancar sua pele em tiras." Mas antes que pudesse erguer o bastão, Linda fez algo impensado. Interpôs-se, segurando o braço do nobre com uma força que o desconcertou. Seus dedos, delgados mas firmes, agarraram-se ao seu pulso. "Basta!" disse com voz firme, tão clara que retumbou na estância. O silêncio que se seguiu foi brutal. Pela primeira vez em anos, alguém havia levantado a voz para Lord Brenard em sua própria recâmara. O nobre olhou-a com incredulidade, como se não reconhecesse a moça submissa que esperava encontrar. "O que disseste?" rosnou, com um fio de voz entre os dentes. Linda sustentou o olhar, o peito agitado, os lábios tremendo, mas sem recuar. "Eu disse, basta." Esse instante mudou tudo. O criado, ainda atrás dela, deslizou sua mão suavemente para soltá-la, não por medo, mas porque compreendia que Linda havia reclamado sua própria voz. Mas não se afastou, continuou perto, tão perto que Linda podia sentir o calor de seu corpo às suas costas. Brenard, cego de ira, levantou a mão para golpeá-la. Sua palma grossa ergueu-se no ar, pesada como um martelo. Linda fechou os olhos por um segundo,
esperando o impacto. Mas ele nunca chegou. O criado o deteve no ar, segurando o punho do nobre com uma rapidez inesperada. A força do jovem era surpreendente. Seus dedos firmes cravaram-se na pele flácida do velho, imobilizando-o. "Não a toque", murmurou, com voz baixa, rouca, que mal passou de um rosnado contido. Linda abriu os olhos e o viu. Suas mãos estavam enfrentadas. A do criado, forte, tensa, segurando a de Brennar, trêmula, impotente. Foi um instante breve, mas nele desenhou-se uma imagem poderosa. A juventude contra a decadência, a paixão contra o poder comprado, a vida contra a rotina apodrecida. Brennar recuou, ofegante, humilhado. "Malditos, ambos! Isso não ficará assim", gritou, e cambaleando saiu da recâmara, empurrando a porta com fúria até deixá-la aberta. Seus passos retumbaram no corredor até perderem-se. O silêncio que ficou após sua partida era denso, quase irreal. A recâmara, iluminada pelas tochas, parecia outro lugar. Já não um altar de sacrifício, mas um espaço suspenso no tempo. Linda, com o coração na garganta, virou-se para o criado. Agora o via de frente, sem cortinas nem sombras que o ocultassem. Seus olhos, escuros e intensos, a fitavam com uma mistura de alívio e risco. Ela abriu a boca para falar, mas as palavras se lhe afogaram na garganta. Ele deu um passo em sua direção. Seus rostos estavam a poucos centímetros. Linda podia sentir seu hálito, quente, misturado ao aroma simples do sabão barato, tão diferente do perfume rançoso de Brennar. "Por quê?", sussurrou ela quase inaudível. O rapaz sustentou-a com o olhar, como se sua resposta não precisasse de palavras. Mas as pronunciou, firmes, sem titubear. "Porque ninguém merece ser tratado como um objeto. E porque, desde que te vi entrar no altar, soube que não podia ficar de braços cruzados." Linda sentiu as pernas tremerem. Essa confissão, simples mas carregada de verdade, atravessou todas as camadas de medo que a haviam aprisionado durante anos. Era a primeira vez que alguém a via como mulher, não como moeda de troca. O silêncio voltou a envolvê-los, mas desta vez não era opressivo, e sim carregado de eletricidade. Linda levantou a mão, trêmula, e roçou com os dedos a camisa do jovem, sentindo o batimento acelerado de seu peito. Ele não se afastou. Fechou os olhos por um instante, permitindo esse gesto como se fosse um presente. A recâmara ardia em silêncio. O perigo seguia ali. A qualquer momento Brennar podia voltar com os guardas, mas pela primeira vez, Linda sentia que tinha um instante seu, roubado, vivo. E quando seus olhares voltaram a encontrar-se, souberam ambos que aquela noite de núpcias não seria lembrada pela obediência, mas pelo início de um desejo proibido que já não poderiam ocultar. A porta ressoou com um estrondo seco quando Lord Bernard, vermelho de fúria e trêmulo de humilhação, desapareceu pelos corredores. Seus passos foram se apagando até que restou apenas o eco de sua respiração irada, cada vez mais distante. O silêncio que deixou atrás de si foi tão profundo que parecia impossível que, minutos antes, a recâmara tivesse sido um campo de tensão e gritos. Linda ficou imóvel no meio da estância. Sentia seu peito subir e descer com respirações entrecortadas. A adrenalina a mantinha ereta, mas dentro dela a realidade se revolvia. Acabara de desafiar o homem com quem a haviam obrigado a casar. E o fizera diante de testemunhas invisíveis: Deus, as paredes do castelo e aquele rapaz que ainda estava à sua frente. O criado não se havia movido. Permanecia a poucos passos, fitando-a com intensidade. Não havia arrogância em seu olhar, nem a falsa posse com que Brennar a observava. Havia outra coisa, um reconhecimento, como se a visse pela primeira vez, não como a esposa do nobre, mas como Linda. A luz das tochas tremeluzia sobre suas feições. Tinha a pele bronzeada pelo sol do trabalho, o cabelo desalinhado que caía sobre a testa e olhos tão escuros que pareciam conter segredos. A camisa branca estava amarrotada, manchada no peito, e a respiração rápida erguia e abaixava o linho, marcando um ritmo que Linda, sem querer, começou a seguir. Ela baixou o olhar para a própria mão.
Ainda tremia pela lembrança do contato com a dele. Aquele roçar, tão breve, significara mais do que todas as promessas vazias que lhe haviam feito desde menina. Você não deveria estar aqui, sussurrou, quase inaudível, como se o próprio ar pudesse denunciá-los. O jovem deu um passo à frente. Suas botas rangiram sobre as lajes e cada som se amplificou na quietude. E, no entanto, estou, respondeu com voz grave, contida, carregada de uma determinação perigosa. Linda levantou o rosto. A distância entre ambos era agora mínima, apenas um par de respirações. Pôde sentir o calor do corpo dele, o cheiro limpo de sabão e madeira, um contraste insuportável diante do perfume rançoso que impregnava cada canto de Brenar. Seus olhos se encontraram, e nesse choque houve mais verdade do que em todas as orações que recitara em seu casamento. Era como se um pacto invisível tivesse sido selado. Ele estava disposto a arriscar a vida por ela, e ela já não podia fingir que não o queria por perto. O silêncio voltou a esticar-se. Lá fora, o castelo parecia adormecido, mas dentro daquela recâmara cada segundo era um abismo. Linda sentiu um formigamento percorrer-lhe a pele, um calor que lhe subia pelo pescoço até as faces. O rapaz respirou fundo, como se lutasse consigo mesmo. Se alguém nos descobrir, começou ela com a voz entrecortada. Ele interrompeu firme, abaixando apenas a voz. Você já foi descoberta tempo demais. Esta noite, pela primeira vez, pode ser você. Linda sentiu o chão sob os pés tremer. Suas palavras eram simples, mas cravavam-se nela como um fio que separava a obediência da liberdade. Fechou os olhos por um segundo, lutando contra a maré de emoções, e quando os abriu, encontrou-o ainda mais perto. O rapaz ergueu uma mão, devagar, como temendo romper o feitiço. Seus dedos, ásperos pelo trabalho, roçaram o véu que ainda pendia do cabelo de Linda. Ele o retirou com suavidade, deixando-o cair no chão. O tecido branco deslizava como um rio apagado, e com ele parecia cair também o peso da obediência. Linda não recuou. Sua respiração era rápida, os lábios entreabertos, os olhos fixos nos dele. O roçar daqueles dedos contra sua pele fora leve, apenas um sussurro, mas foi suficiente para despertar nela um estremecimento que nunca havia sentido. Ele não falou. Não foi preciso. Em seu olhar havia desejo, mas também respeito, um respeito que a confundia mais do que qualquer outra coisa. Quem é você? Perguntou Linda, enfim, com a voz trêmula, como se precisasse agarrar-se a algo real no meio daquele turbilhão. O rapaz sorriu de leve, um sorriso tênue, mais triste do que alegre. Alguém que não deveria estar aqui, mas alguém que não pôde olhar para o outro lado. Linda sentiu um nó na garganta, baixou o olhar e suas mãos se roçaram de novo, desta vez mais devagar, mais conscientes. O contato prolongou-se por um segundo a mais, suficiente para que ambos entendessem que aquilo já não era um acidente, mas uma escolha. O ar ardia entre eles. Nenhum dos dois se atrevia ainda a dar o passo definitivo, mas ambos sabiam que haviam cruzado uma fronteira invisível. De repente, um estalo ressoou no corredor. Passos pesados, vozes distantes. Guardas. O criado retesou os ombros. Sua mão afastou-se da de Linda, mas seus olhos permaneceram ancorados nos dela. Preciso ir, disse num sussurro urgente. Linda, com o coração na mão, negou apenas com a cabeça. Não. Foi um não, carregado de medo, mas também de desejo. Um não que não pedia explicações, que não exigia promessas, apenas a certeza de que aquele instante não se dissiparia como um sonho. O rapaz inclinou-se em direção a ela, tão perto que Linda pôde sentir o roçar do hálito dele sobre sua bochecha. Não foi um beijo, não ainda, mas a proximidade foi tão intensa que a jovem fechou os olhos e o sentiu como tal. O anúncio de algo que, uma vez iniciado, não poderia jamais deter-se. Uma pancada na porta retumbou como um trovão. Lord Bernard, encontra-se bem? Vociferou uma voz rouca do corredor. O jovem recuou um passo, com o rosto endurecido pela urgência. Linda abriu os olhos, com as faces em fogo e o peito ardendo.
Antes de deslizar novamente para a cortina, ele sussurrou o bastante para que só ela ouvisse. Não temas, linda. Esta noite apenas começa. E num piscar de olhos, desapareceu de novo na penumbra. Linda ficou sozinha, com a respiração transbordada e o coração a ponto de explodir. Sabia que tudo estava prestes a mudar. Já não era apenas uma moça obrigada a casar. Agora era uma mulher que havia provado, ainda que por um instante, o sabor da liberdade e do desejo proibido. E em seus lábios ainda restava o fantasma de um beijo que nunca chegou a acontecer, mas que a marcou mais do que qualquer carícia real. As pancadas na porta ressoaram de novo, mais fortes, até que a madeira vibrou sob a força dos nós dos dedos. A voz rouca do capitão da guarda irrompeu como uma faca. Meu lord, precisa de auxílio? Linda ainda sentia o calor nas faces, os lábios entreabertos por aquele hálito que quase fora um beijo. O criado já não estava. Havia se esgueirado entre as sombras, mas o eco de suas palavras seguia latejando dentro dela. Não temas, linda. Esta noite apenas começa. A porta abriu-se de supetão, e Lord Bernard entrou cambaleando, acompanhado por 2 guardas armados. Sua túnica ainda estava manchada de vinho, o cabelo revolto, os olhos injetados de ira e humilhação. Fechem a porta, vociferou com a voz quebrada. Os guardas obedeceram sem questionar. Um deles, contudo, lançou um olhar de soslaio a Linda. Suas faces acesas, a respiração agitada, o véu no chão. Havia sinais que qualquer um com olhos podia ler, embora ninguém se atrevesse a mencioná-los. Brenard deixou-se cair pesadamente sobre a cama, com um gemido de fúria. O colchão rangeu sob seu peso. Maldita garota! Cuspiu, apontando-a com um dedo trêmulo. Acredita que pode zombar de mim. De mim, seu marido. Linda não respondeu. Seus lábios estavam selados, mas em seus olhos escuros havia algo novo. Não medo, e sim fogo. Esse fogo que se acendera no instante em que outra mão, não a dele, lhe ofereceu um refúgio proibido. O nobre, num acesso de fúria, ergueu novamente o bastão como se quisesse golpear o chão, mas seu próprio corpo o traiu. Ficou sem ar, ofegante, a papada tremendo sob o esforço. Saiam, ordenou aos guardas. Quero privacidade com minha esposa. Os soldados hesitaram, cruzaram olhares, mas por fim inclinaram a cabeça e saíram, fechando a porta atrás de si. O silêncio voltou a cair. Brenard levantou-se penosamente, caminhando em direção a Linda com passos pesados. Seus olhos cravaram-se nos dela, carregados de posse. Fará o que lhe mandam, disse com voz rouca, ou farei com que se arrependa. Linda o observou avançar. Cada passo de Brenard parecia mais desajeitado, mais ridículo. E, no entanto, o perigo era real. Ele podia obrigá-la, podia fazer dela prisioneira em seu próprio corpo, mas algo nela havia mudado. Deu um passo atrás, mas não por medo. Fê-lo com calma, com as costas eretas, os olhos firmes. Já não sou sua, Brenard, sussurrou. O nobre deteve-se em seco. Por um instante, o silêncio foi tão tenso que até o fogo das tochas pareceu apagar-se. O que disseste? Rosnou, como se não pudesse acreditar no que ouvira. Linda ergueu o queixo. Eu disse que não sou sua. O rosto do nobre deformou-se numa careta de raiva. Avançou em direção a ela com torpeza, tentando agarrá-la com as mãos inchadas. Linda recuou até chocar-se contra a parede. O coração batia-lhe com violência, mas ela não baixou o olhar. E então, um som a salvou. Um estalo suave, quase imperceptível, atrás das cortinas. Ninguém o teria notado, salvo ela, que já sabia quem se ocultava naquela sombra. O criado ainda estava ali. O coração de Linda deu um salto. Brenard, cego de ira, não percebeu. Estendeu a mão para ela, ofegante, com o rosto vermelho. Esta noite, consumaremos o casamento, queira você ou não. Linda sentiu a repugnância subir-lhe à garganta, mas em vez de gritar, sorriu de leve, com uma calma que desarmava. Tente! Brenard não chegou a tocá-la. De repente, um vento invisível ergueu a cortina e o criado emergiu como uma sombra feita carne. Seu olhar era pura fúria contida, mas não se lançou contra o nobre.
Não ainda. Linda o olhou e soube que aquele instante iria definir tudo. Brennar, ao vê-lo, soltou um alarido de surpresa. Você de novo. Maldito verme. O criado nada disse. Seu silêncio era mais forte do que qualquer insulto. Deu um passo à frente, interpondo-se novamente entre Brennar e Linda. O contraste era brutal. A decadência contra a juventude, a imposição contra a escolha. Linda, com o peito acelerado, observou-os frente a frente e entendeu, como um relâmpago, que esse era o início de sua verdadeira batalha, não com espadas, não com guerras, mas com o direito de amar e ser amada. O nobre ergueu o bastão, disposto a golpear o jovem, mas este o deteve com uma mão firme. Por um instante, os olhares dos três entrelaçaram-se, carregados de ódio, medo e desejo. E nesse triângulo impossível, Linda sentiu que já não podia recuar. Não importava o que viesse depois. O proibido já abrira caminho e nada poderia enterrá-lo. O ar da recâmara era espesso, carregado de vinho derramado, suor e silêncio contido. Brennar respirava com dificuldade, apoiado no bastão, enquanto o criado o observava com a mandíbula travada. Linda, a alguns passos, sustentava o próprio corpo com dignidade, mas no fundo o coração lhe batia com tanta força que sentia que poderia denunciá-la a qualquer instante. Brennar soltou uma gargalhada amarga, gutural. Então é isso, disse apontando-os com o dedo grosso e trêmulo. Minha jovem esposa e um criado insolente. Que espetáculo! Linda o fitou, os lábios apertados, sem responder. Cada palavra de Brennar fora desenhada para humilhá-la, para reduzi-la a um objeto desonrado. Mas daquela vez não havia medo em seus olhos, e sim uma calma perigosa, a calma de quem já provou a liberdade nem que seja por um segundo. O nobre aproximou-se cambaleante do criado. Seu hálito rançoso enchia o ar. Quem é você para se interpor entre um homem e sua esposa? Rosnou. Acha que ela olhará para você como algo além do lixo que limpa meus pisos? O rapaz não respondeu. Seu silêncio era um muro, mas em seus olhos havia uma raiva contida, uma força que não vinha apenas da ousadia. Vinha de algo mais profundo. Linda percebeu. Havia algo nele que ainda não compreendia, algo que o tornava diferente dos demais criados do castelo. Brennar, num acesso de fúria, ergueu o bastão e o descarregou sobre o ombro do jovem. O golpe ressoou como um trovão na pedra. Linda abafou um grito, levando a mão à boca. O criado mal se curvou com o impacto. Seu corpo tremeu, mas não cedeu. Erguesse a cabeça lentamente, cravando o olhar no nobre. E nesse instante, Brennar recuou um passo. Linda viu. Foi um segundo apenas, mas viu. O medo nos olhos do homem. Não era lógico. Como podia um velho gordo e doente temer um criado desarmado? O rapaz respirou fundo, os lábios entreabertos, como se estivesse contendo algo. Linda sentiu um arrepio percorrer-lhe a pele. Você não deveria me desafiar, velho, sussurrou ele, com uma voz tão grave e firme que soou estranha, quase imprópria para sua idade. Brennar olhou-o com os olhos muito abertos e, por um instante, perdeu sua máscara de arrogância. Você, murmurou. Não pode ser. Linda deu um passo em direção a eles, desconcertada. O que acontece? Perguntou com a voz trêmula. Ninguém respondeu. O silêncio pesava como ferro. Brennar recuou, apoiando-se de novo na cama, ofegante. A gordura tornava difícil mover-se, mas havia algo mais. Um terror que o corroía por dentro. Guardas! Gritou de repente com voz quebrada. Os passos apressados soaram no corredor. Linda sentiu que o tempo acelerava, que a qualquer momento o quarto se encheria de homens armados. O criado voltou-se para ela, e em seu olhar havia urgência. Linda, confia em mim, disse, quase como um pedido. Linda o fitou, e nesse instante soube que havia uma verdade enterrada sob sua pele, algo que explicava a força com que havia detido Brennar, a calma com que o havia desafiado. Os guardas irromperam no quarto com as lanças erguidas. Pare aí, vociferou um deles, apontando para o rapaz. O criado não se moveu.
Apenas ergueu o queixo e os enfrentou com uma dignidade inesperada, imprópria de um simples servo. Brennar, suado e trêmulo, apontou com um dedo acusador. Esse homem não é quem diz ser. Peguem-no. Linda deu um passo à frente, interpondo-se. Não o toquem! Gritou, com uma firmeza que a surpreendeu a si mesma. Os guardas vacilaram, confusos. Nunca uma esposa jovem havia levantado a voz daquela maneira, muito menos contra o próprio nobre. O criado a olhou, e em sua expressão houve um lampejo de gratidão. Depois baixou os olhos, como se finalmente aceitasse o inevitável. Acabou, disse em voz baixa. Linda sentiu um nó na garganta. O que quer dizer? O jovem levantou a cabeça e olhou para Brennar com desprezo. Já que insistes em revelar o que escondo, diga você, velho covarde. O nobre, ofegante, mal conseguiu articular as palavras. Esse homem não é um criado, é sangue nobre. Linda ficou paralisada. A sala inclinou-se sob seus pés. O quê? Sussurrou, incapaz de acreditar. O criado a olhou nos olhos, e dessa vez não desviou o olhar. É verdade, não sou o que pareço, mas a única coisa real é o que sinto por você. O coração de Linda explodiu no peito. O quarto inteiro desapareceu por um instante. Os guardas, Brennar, as tochas. Restaram apenas ele e aquelas palavras que queimavam mais do que qualquer carícia. A recâmara estava em tensão, como se cada pedra do castelo contivesse a respiração. Os guardas haviam cercado o rapaz, lanças erguidas, esperando uma ordem de Brennar. O nobre, com o rosto banhado em suor, os observava com um gesto que oscilava entre o medo e a raiva. Linda permanecia no meio, o coração golpeando-lhe o peito, incapaz de desviar o olhar do jovem que, até aquela noite, acreditara ser apenas um criado. Mas já não podia chamá-lo assim. Não depois de ouvir aquelas palavras. Não sou o que pareço, mas a única coisa real é o que sinto por você. Os guardas aguardavam. Brennar ergueu um braço trêmulo, disposto a dar a ordem de captura, mas o rapaz falou primeiro, com voz firme e ressonante. Meu nome não é o que pensais. Não sou um servo sem nome nem herança. Sou Adrian de Veyrac, filho bastardo do falecido conde de Mirecourt, e irmão de sangue do mesmo homem que agora pretende chamar-se meu senhor. O silêncio foi como uma lâmina. Os guardas olharam uns para os outros desconcertados. Linda recuou um passo, como se as palavras tivessem aberto uma fenda sob seus pés. Irmão? Murmurou, quase inaudível. Brennar rugiu, batendo o chão com o bastão. Mentiras, difamações de um bastardo, peguem-no agora. Mas Adrian não recuou. Deu um passo à frente, e a luz das tochas refletiu-se em seus olhos escuros, brilhantes de fúria contida. Pode chamar-me de bastardo se quiser, Brennar. Pode tirar-me o sobrenome, as terras, o lugar nesta casa. Mas não pode apagar meu sangue. Você sabe disso, e é por isso que me teme. Linda sentiu um vertigem percorrer-lhe o corpo. De repente, tudo fazia sentido. A dignidade no olhar do jovem, a força que irradiava mesmo em silêncio, a maneira como Brennar havia recuado ao enfrentá-lo. Não era um criado. Era sangue nobre, escondido sob roupas humildes. Os guardas vacilaram, sem saber a quem obedecer. O peso da verdade pairava na sala, pesado como chumbo. Linda aproximou-se de Adrian, sem se importar com os olhos cravados neles. Por que estava aqui? Sussurrou com a voz quebrada. Por que arriscar tudo nesta noite? Ele a olhou, e sua expressão mudou. A dureza suavizou-se, revelando uma dor profunda, antiga. Porque eu a vi, Linda. Vi você sendo entregue como oferenda, como eu fui um dia. E não pude suportar. Não podia ficar nas sombras vendo como a quebravam, como me quebraram. As palavras atravessaram Linda como uma lâmina. Uma onda de lágrimas lhe nublou os olhos. Sua vida, marcada por um destino imposto, de repente se refletia na história dele. Nessa confissão não havia arrogância, apenas vulnerabilidade. O nobre rugiu da cama, impotente. Guardas, ordeno que o detenham agora. Mas nenhum se moveu. A dúvida os paralisava. Prender o irmão do senhor? E se fosse verdade?
Adrian ignorou as vozes e deu mais um passo em direção a Linda. Já não havia mais ninguém na sala para eles. Apenas ele, com a respiração agitada, e ela, tremendo entre a revelação e o desejo. Não posso prometer-te riqueza, nem um futuro sem perigo, disse ele com voz baixa, só para ela. Mas posso prometer-te algo que ele jamais poderá dar: liberdade. Linda sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. O coração transbordava, não de medo, mas de algo muito mais perigoso. A certeza de que o desejava, de que o desejara desde o primeiro instante em que suas mãos se roçaram. A tensão tornou-se insuportável. Entre eles havia apenas um sopro de distância. E então, como se o destino zombasse, o estrondo da porta voltou a ressoar. Uma voz diferente, grave e autoritária, irrompeu na recâmara. Detenham-se todos. Um homem mais velho, vestido com a insígnia real, entrou acompanhado por mais soldados. Sua presença impunha respeito. Era o alcaide enviado pelo próprio rei, cuja visita havia sido anunciada semanas antes, mas esquecida entre os banquetes de Brenar. O alcaide percorreu a sala com o olhar. Brenar suado, os guardas imóveis, Linda com o rosto em chamas, e Adrian de pé, com as costas eretas, como se houvesse esperado aquele momento por toda a vida. Vim ouvir verdades, disse o recém-chegado, e parece que esta casa está cheia delas. Linda sentiu que o ar se cortava como vidro. A noite de núpcias, que já era um turbilhão, acabava de transformar-se no cenário onde não apenas se decidiria seu destino, mas o de todos. O alcaide avançou até o centro da recâmara. Suas botas soaram no chão de pedra, impondo um silêncio sepulcral. Era um homem de cabelos grisalhos, olhar penetrante e voz grave, acostumado a ditar sentenças que podiam mudar vidas. Olhou primeiro para Lord Bernard. O nobre, ofegante e suado, tentava recompor a dignidade, embora o tremor de suas mãos o denunciasse. Meu lord, disse o alcaide em tom frio, fui informado de rumores inquietantes sobre sua casa. Quer explicar-me por que sua esposa parece mais prisioneira do que companheira e por que um homem que deveria ser apenas um servo se proclama nobre? Brenar engasgou com as próprias palavras. Mentiras! Gritou, apontando Adrian com o bastão. Esse bastardo quer roubar o que é meu por direito. O alcaide voltou o olhar para Adrian, que permanecia ereto, com a respiração agitada, mas a postura firme. É verdade o que proclamas? Que teu sangue é nobre? O jovem o encarou sem titubear. Sou Adrian de Veyrac. Minha mãe foi expulsa destas terras quando o conde morreu, e Brenar ficou com tudo. Vivi nas sombras porque não podia reclamar o que me cabia. Mas esta noite, ao ver Linda entregue como moeda de troca, não pude calar mais. Linda sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo. Suas palavras ressoavam como sinos dentro dela. Não pude calar mais. Ela também não. O alcaide o estudou atentamente. Depois, sem aviso, voltou-se para Linda. E vós, jovem? Disse num tom que exigia verdade. O que há de certo no que aqui se insinua? O que sentis em vosso coração? A pergunta caiu sobre ela como uma laje. Todos os olhos pousaram em Linda. Os guardas, o nobre, Adrian, até as sombras das paredes pareciam inclinar-se para ela. O ar estava carregado de expectativa. Linda engoliu em seco. Seu peito subia e descia com força, e as mãos tremiam, mas sua voz emergiu clara, atravessando a tensão. É verdade, disse, deixando que cada palavra se afundasse no silêncio. Não vejo em Bernardo um marido, apenas correntes, e não vejo nele respeito, nem ternura, nem amor. Bernard rosnou como uma besta ferida. Cale-se, ingrata! Mas Linda não parou. Seus olhos cravaram-se em Adrian, e neles havia uma mistura de vulnerabilidade e fogo. O que sinto por este homem não nasceu de um título nem de uma linhagem. Nasceu da forma como me olhou quando ninguém mais o fazia. Nasceu da coragem que teve para entrar aqui, quando todos me viraram as costas. E se isso é um crime, prefiro ser culpada. Um murmúrio percorreu a sala. Os guardas desviaram o olhar, desconfortáveis. O alcaide semicerrou os olhos, medindo cada palavra. E
Adrian a olhava como se aquelas frases fossem tudo o que desejara ouvir em toda a vida. Brennar bateu o chão com o bastão, fora de si. Isto é uma farsa. É minha por direito, e ninguém a tirará de mim. Linda o enfrentou, pela primeira vez sem baixar o olhar. Não sou tua, Brennar. Nunca fui. O silêncio que se seguiu foi um fio que cortava a respiração. Brennar, vermelho de ira, ergueu o bastão como se fosse descarregá-lo contra ela. Os guardas deram um passo à frente, mas Adrian foi mais rápido, interpôs-se segurando o bastão com força. Os olhos de ambos os homens se encontraram a centímetros de distância. Brennar arfava, trêmulo, enquanto Adrian o segurava com uma calma implacável. Seu tempo terminou, disse Adrian, com voz baixa mas firme. O alcaide ergueu a mão, impondo ordem. Basta, trovejou. Já ouvi o suficiente. O ancião olhou para Linda, depois para Adrian e finalmente para Brennar. Não sou juiz de amores, mas sim de abusos. E o que vejo aqui é um casamento que nunca deveria ter sido celebrado. Linda não é propriedade de ninguém. E vós, Brennar, usastes de vosso poder para forçá-la. O nobre tentou protestar, mas sua voz foi afogada pela autoridade do alcaide. Em nome do rei, declaro este casamento nulo. E quanto a ti, Adrian de Veyrac, reclamarás o que o conselho determinar, mas não como escravo nesta casa, e sim como homem livre. Linda sentiu os joelhos fraquejarem. O peso dessas palavras era grande demais. Levou a mão ao peito, como se precisasse sustentar o próprio coração. Havia sonhado com liberdade, mas nunca imaginara que a ouviria proclamada em voz alta. Adrian a olhou, e por um segundo, em meio ao caos, sorriu. Não era um sorriso amplo nem arrogante, mas uma curva pequena, trêmula, carregada de promessas. Linda soube então que o mais difícil ainda estava por vir. A liberdade podia ser proclamada, mas precisava ser vivida. E escolher Adrian não seria um caminho de rosas, mas de espinhos e desafios. Porém, já não havia volta atrás. O alcaide deu um último golpe com o bastão no chão. A decisão está tomada. O que ocorrer depois será a escolha de vossos próprios corações. O eco dessas palavras ficou suspenso na recâmara. Linda sentiu que tudo desmoronava e se reconstruía ao mesmo tempo. Seu destino já não era o que outros haviam escrito. Agora era ela quem segurava a pena. O eco do bastão do alcaide ainda ressoava nas paredes da recâmara, mas no peito de Linda retumbavam outras palavras. O que ocorrer depois será escolha de vossos próprios corações. Pela primeira vez desde aquela manhã, respirou sem correntes. O peso do véu, os olhares inquisitivos, a voz áspera do sacerdote, a mão suada de Brennar sobre a sua. Tudo se dissolvia como fumaça diante do ar novo que entrava pelas janelas abertas. Brennar, derrotado, deixou-se cair na cama. Seu rosto estava desfigurado, vermelho, não de raiva, mas de impotência. Havia perdido o que nunca lhe pertenceu, e nesse afundamento grotesco revelava-se sua verdadeira miséria. Um homem que comprara a juventude com ouro, mas que jamais compreendera o valor do amor. Os guardas abaixaram as lanças, já sem convicção. O alcaide fez um gesto, ordenando que vigiassem o nobre sem tirar os olhos de Linda e Adrian. Ele continuava de pé, com o peito agitado, o cabelo escuro colado à testa pelo suor, os olhos fixos nela. Lutara com olhares e com palavras, arriscara a vida entrando naquela recâmara, e ainda assim parecia duvidar, como se temesse que Linda, agora livre, decidisse afastar-se dele. Ela percebeu. Deu um passo à frente. Outro mais. O silêncio da sala era esmagador. Até as tochas pareciam conter o crepitar de suas chamas. E então ela disse: Adrian. Sua voz tremia, mas era clara. Não sei o que será de nós. Não sei que caminhos virão, nem que preço terá esta liberdade. Mas sei com certeza, não quero percorrê-los sem você. Um murmúrio percorreu os presentes. O alcaide semicerrou os olhos, como quem escuta uma confissão verdadeira. Adrian a olhou com os lábios entreabertos, incapaz de falar de imediato. O coração batia tão forte que temeu que todos o ouvissem. Mas quando finalmente pôde,
Suas palavras brotaram com uma ternura que quebrou a tensão. Nem eu. Eu a seguiria mesmo que me condenassem ao exílio. Eu a escolheria mesmo que o mundo inteiro me negasse. Linda sentiu os joelhos fraquejarem. Em outra época, em outro lugar, essas palavras soariam como loucura. Mas naquele instante, eram sua salvação. Os olhos de ambos se encontraram, e a distância entre eles desapareceu. Foi um passo, um roçar de mãos, um batimento compartilhado, e seus lábios finalmente se uniram. O beijo não foi tímido nem apressado. Foi o beijo de duas almas que haviam esperado toda uma vida para poder escolher. O beijo de um amor nascido na clandestinidade, nas sombras de um casamento imposto, mas que brilhava com mais força que qualquer lâmpada. Os guardas desviaram o olhar, incomodados diante de tanta intimidade. O alcaide suspirou, quase com um toque de alívio. Até Brennar, derrotado, fechou os olhos, como se aceitasse que havia perdido uma batalha que nunca deveria ter começado. Quando se separaram, apenas por um instante, Linda apoiou a testa na de Adrian. Sussurrou com a voz carregada de emoção. Já não sou a jovem que entrou neste quarto com medo. Sou uma mulher, e escolhi ser livre contigo. Ele a abraçou com força, como se quisesse gravar essa certeza em sua pele. O alcaide pigarreou, atraindo a atenção de todos. O que suceder com esta união será decidido nos próximos dias pelo conselho. Mas o que vi aqui, olhou para Linda com seriedade. Não é crime, é amor. Linda fechou os olhos. Sentiu as lágrimas caírem, quentes, mas desta vez não eram de medo nem de raiva. Eram de alívio, de algo novo, quase desconhecido. Felicidade. Adrian tomou sua mão, entrelaçando os dedos com os dela. Linda sentiu que essa união era mais forte que qualquer contrato, mais sólida que qualquer juramento vazio. Era a primeira vez que sua mão se entrelaçava com a de alguém por vontade própria. O alcaide deu a ordem final. Retirai-vos. A noite de núpcias terminou, mas a verdadeira história apenas começa. As tochas foram sendo apagadas enquanto os guardas escoltavam o nobre, derrotado aos seus aposentos. A sala ficou mais escura, mais íntima. Linda e Adrian permaneceram no centro, olhando-se, respirando como se cada inalação fosse um renascimento. Linda acariciou a face dele com suavidade. Se amanhã nos separarem, se nos condenarem, quero que se lembre disto. Eu já escolhi. Adrian beijou sua mão, com uma devoção que a estremeceu. E eu também. O silêncio voltou, mas já não era opressor. Era um silêncio cheio de promessas, de futuros possíveis, de caminhos que se abriam mesmo que incertos. Linda levantou os olhos para a janela. Lá fora, o céu estava claro, e as primeiras luzes da madrugada tingiam o horizonte. O dia nascia, e com ele, ela também. Sorriu entre lágrimas. O sol nasce diferente quando és livre. E Adrian, abraçando-a, respondeu. E quando o olhas ao meu lado, brilha mais. A aurora entrou na recâmara, iluminando seus rostos. A história de Linda já não era a de uma jovem obrigada a casar-se com um nobre gordo. Agora era a história de uma mulher que escolheu amar e ser amada. Se esta história chegou até o mais profundo de você, deixe-nos um like. Escreva nos comentários a palavra renascer para mostrar-nos que esteve aqui até o final. Compartilhe com alguém que acredite em segundas oportunidades e inscreva-se no canal para mais histórias que acariciam a alma.